Olá pessoal, bom dia meus amigos, minhas amigas, vocês que gostam de assistir, de ouvir os causos bons, né? Aí eu tenho um caos hoje para poder contar para vocês. Já quero dizer para vocês, eu conto o caos das coisas que aconteceu com meu pai, que aconteceu comigo. Tem muitos causos para poder contar, real, que aconteceu. Mas assim, nada impossibilita também de contar a causa de outras pessoas, tá? Que não é a intenção desse canal, não é essa. É contar os causos, né? É resgatar a contação de caos, mas sabendo nós que, como ele mesmo disse, né? Que o Bruno, né? O Bruno velho, é ele que é o pai de resgatar os causos, né? Para contar os causos, né? Parabéns, Bruno, muito obrigado. Você que me incentivou a fazer isso, tá, Bruno? Gosto muito do seu canal. Eu e o meu filho, tem vezes que a gente assiste aí 3, 4 vídeos seu aí num dia só. É verdade mesmo. Inclusive eu te peço, você aí, ajuda a gente aí nesse trabalho aí, Bruno. E o seu trabalho é excelente, rapaz. Eu gosto muito do seu trabalho. E vou contar um caso para você hoje, segura aí, viu? Que é de arrepiar o bigode. Que aconteceu com meu pai. Eu conheci a pessoa que faleceu. A gente morava na fazenda, lá no estado da Bahia, né? No estado da Bahia, a gente morava na fazenda e lá a gente tinha muito dessas coisas, né? Essas coisas de aparecer pessoas que, a pessoa morreu, apareceu, ela veio, apareceu fulano de tal. É como eu já disse para vocês, isso aí não é uma palavra que procede, que a pessoa saiu de onde é que ela estava, porque depois que a pessoa morre, ela está guardada, ela está sobre uma determinação divina e ela não sai de lá para poder untar ninguém, aparecer ninguém, isso aí não. Mas, como eu já disse, né, o inimigo ele se transforma, na aparência dessa pessoa para poder ir perturbar as pessoas, para poder ir tirar a paz de outras pessoas, e assim sucessivamente. Não vem o caso. Só quero contar para vocês que eu conheci essa pessoa, o nome dela era Maria. Era família dos Mourícios, né? O marido dela era Antônio de Mourício e eu conheci, né? Até de ir na casa quando era criancinha. Eu era criança, eu lembro, eu tinha na época 6 anos de idade, né? As coisas que aconteceu com uma criança de 6 anos de idade, ela lembra, né? Porque é uma época que está na formação do cérebro da criança, né? Então tudo que acontece ela armazena e nunca mais esquece. E eles moravam assim num buqueirão, sabe, na fazenda, mas num buqueirão. A gente só tinha eles lá, não tinha mais ninguém, era só eles que moravam lá. E essa mulher ela veio a falecer. E na época eram eles mesmos que faziam os caixão lá na roça, né? Na roça com facão, pegava aquelas madeiras grossas, brutas, e ela lavrava aquelas madeiras, tudo no facão. E o meu pai fez isso. Eu, como criança, acompanhando isso, eu era criança, mas lembro disso. Ele atravessava, tinha uma casa velha de farinha, do outro lado, a casa deles era do lado do buqueirão, né? E tinha um vale, de um lado morava esse pessoal e do outro era uma casa de farinha. E aí o meu pai atravessava, lá onde estava acontecendo o velório, ele atravessava comigo no pescoço, né? Me colocava no pescoço, atravessava e ia para lá para poder ajudar o pessoal a fazer o caixão lá. Estava fazendo o caixão e tal. E aí aconteceu isso, a mulher faleceu, não lembro do que também, né, porque era criança, não sei do que foi, mas essa mulher veio a óbito, né, lá nesse lugar sem recursos, sem nada. Na época não tinha médico, não tinha. Olha pessoal, vou falar uma coisa para você, na época a coisa era muito difícil. Hoje eu vejo as pessoas reclamando do SUS, não sei o que, daquilo outro, que não tem recurso. Olha, é porque você não sabe, né? Eu fui conhecer um médico, sentar frente a frente do médico, eu tinha 16 anos de idade. 16 para 17 anos de idade, quando eu fui conhecer um médico. Eu nunca vi um médico na minha vida. Com 17 anos de idade que eu fui conhecer um médico. E essa mulher veio a falecer. E depois sepultaram ela e tal. E quando foi, acho que uns 8, 15 dias mais ou menos depois, o meu pai, no primeiro caso que eu conto aí, né, que o meu pai não tinha medo, ele era um homem muito destemido, não tinha medo de nada. E ele saía para poder caçar, ele ia caçar caçar tatu, vaca, caçar bicho, né? Porque na época era muito difícil
e não era proibido, né? Não tinha proibição, e a gente vivia muito da caça, pesca, a gente vivia, era uma situação muito difícil na época, e meu pai caçava muito. A ponto dele caçar, ele arrancava o tatu e dormia no buraco daquele alimento, ele dormia, mas um dia, depois saía e ia atrás de outro bicho, e era assim, a gente viveu assim na época, né? Hoje não pode mais, e até que eu gosto muito disso aí, né? Para que matar os bichinhos se não há necessidade? Para que matar os bichinhos, né? Não tem necessidade disso. E ele fazendo essa jornada dele, caçando, foi caçar. Quando ele está voltando de madrugada, ali para 2, 3 horas da manhã, que ele está retornando para casa, quando passa, ele está passando em frente, mais ou menos em frente onde é que era a casa dela, mas pelo outro lado do vale, né? Ele está passando, de repente, ele começou a sentir um calafrio, e ela veio e subiu nas costas dele. Ela subiu nas costas dele e ele sentiu aquele peso, e ela sentada nas costas dele por trás, e ele levando aquele peso, e todo congelado. Ele começou, sabe, gela todo o corpo, né? Tudo gelado, ele foi andando, e aquele sofrimento, a lamparina que ele estava na mão, né? Que lá na Bahia se chama de candeeiro, né? É o candeeiro, né? Candeeiro, e que é uma lamparina, e ela foi apagando, ficando seu pavio bem pequenininho, ela andando com aquele negócio nas costas, aquela coisa mais horrível nas costas dele. E ele foi indo, e aí chegou assim em frente a um pé de árvore que deve estar lá até hoje, que é uma árvore centenária, né? Ela deve estar lá até hoje, essa árvore. Quando chegou em frente a essa árvore, aí ele olhou assim, sabe, ele falou assim, ele xingou ela, né? Falou sabe, xingou os nomes lá, no jeito dele lá, falou, eu fiz até o caixão para você e tal, eu levei, ajudei te sepultar, e agora você vem me perturbar umas horas dessas, e xingou os nomes lá, e aí ele clamou, né? Ele clamou por crê em Deus Pai, né? Isso é uma palavra que o pessoal, principalmente os baianos, né? Eles falam muito, crê em Deus Pai. Isso é algo muito importante, né? Crer em Deus Pai, né? E na hora aquilo saiu dele, né? E ele se desenrolou naquela hora, a sua voz, os seus passos e tal. E aí ele continuou a viagem dele tranquilo e foi embora, né? Ele foi embora e aí ficou, né? Ele contava isso quando eu era bem criança, como eu estou dizendo para vocês, 6, 7 anos de idade, e eu nunca esqueci disso, né? Era algo muito, foi algo muito assim pertinente, e para hoje as pessoas que não conhecem, que não sabem, vai falar assim, mas será que isso existiu mesmo? Ah, pois existiu sim, viu? Existiu, essas coisas, era notório isso aí, era coisa que acontecia mesmo. Na época o inimigo ele fazia essas coisas assim, descaradamente assim na vida das pessoas, e aqueles que tinham medo até desmaiavam de medo, né? Mas os que não tinham medo passavam por isso, era muito ruim, muito chato essa situação, mas ele passava por ela e ia embora, e no dia seguinte eu estava passando pelo mesmo lugar, né? Então ficou aí esse caos aí do que aconteceu com meu pai. Se fosse você, o que seria? O que você faria? Fala para mim, deixa nos comentários aí o que você faria se fosse algo que ocorresse com você assim hoje, pensando hoje, como você agiria, né? Como seria a sua reação? Aí eu não sei, viu? Eu sei que tem pessoas que até desmaiam, não aguentam, não suportam, porque é algo muito terrível isso aí. Então ficou esse caos aí que para mim é de arrepiar os cabelos, né? E aí eu quero dizer para você, pedir para vocês aí que estão vendo esse caos aí, não pula esse vídeo sem compartilhar ele, sem seguir aí o canal, segue o canal para poder crescer esse canal aí, dá uma força aí para poder que esse canal possa crescer muito aí do Contação de Caos. Todos os dias, 2 vezes por semana nós estamos colocando aí, né? Na terça e na sexta às 19 horas tem vídeo novo, tá? Então segue nós aí para mais vídeos aí, que você vai gostar muito desse canal e tanta contação de caos que vai ter aí, vai ser muito bom, tá bom? Muito obrigado, pessoal, tenham um bom dia aí para todos vocês, viu?